Olha a bruxa! Só o dedão da bruxa! Meu Deus, igual roda-roda. Aquaraquaquá, caraquaquá. Parangarico tirimiruaro. Ah, Ai, gente, estamos aqui no nosso Halloween. Hoje é terror, porque eu voltei a trabalhar. Cada um tem o terror que merece, né? Exato, cada uma é aterrorizada pela merda que viveu. E aí, o que se passa hoje? Como é Halloween and my first day back again, depois de aí uma vitória horrorosa aí também de quem pronunciou essa frase pela primeira vez, no caso Alyssa Edwards. Pra quem não viu, foda-se, não perdeu nada. Spoiler de coisa que já foi lançada não é spoiler, amor. Eu, hein? É o quê, mano? Pode falar. Aí tem ainda o negócio que essa temporada poderia ter sido 1,5, Uhum. entendeu? Podia ter sido um assim, GIF do Twitter. Exato. Mas enfim, não estou aqui para falar das minhas frustrações, né, e do fandom completo. Estou aqui para trazer a vocês, com minhas queridas colegas aqui, um acalento nesse Halloween, certo? Sim. certo. Eu tô aqui com as mais aterrorizantes de todos os tempos. A bruxona aqui, minha esposa. Oi, gente, Felipe por aqui, tudo bom? É, irmão. Hoje você tá fantasiado de quê, velho, Chico? De esposa? Esposa Tá da bom, Dona você- Gláubia. É, Cara, assustador. as pessoas, o podcast começou a receber um monte de gente nova, e aí agora com esse meu subtítulo, então. É. Exatamente. Hoje ela que tá solteira aqui em busca também, Samira. Mulher solteira procura. Eu ia fazer essa exata piada. Será que você tem o que é necessário para esmagar essa minha rata? Será que? Fica aí a dúvida. É, amor. Falando em rata, a gente tem convidadas hoje. Porém, primeiro a gente vai com as. Fala português, suas alienígenas, fila da puta. Zap É, zoom, vai. É porque você não viu o meu pirocão de aço, igual o Misericórdia. Ai, amado. Diretor, Mas, bota o piada. zoomzinho do Rodrigo Faro. Ya! Rodrigo Piroca. Ai, Afiada. como é que é o negócio do Rodrigo Faro? Ele gosta. Ui, ele gosta. E aí, gente? Oi, meus amores. Oi, gente. Estão preparadas pra ficar com medo hoje? É, hoje é dia de medo. Eu quero Ai, medo, sim. Eu quero medo sim. Ai. E falando em rata, vocês têm o necessário para esmarrar ela diretamente dos bueiros brasileiros. Ela, o nosso, como é que fala, gente? Coqueluche do bueiro. A nossa transmissora de peste bubônica. Meu Deus. A mãe tá online roteando. Ela que não tomou nenhuma vacina desde que nasceu. Exactly. Mas é Ela verdade, mesma. por isso que eu sou desse jeito. Exactly. O médico falou que tava tudo bem. Ele fez que sim com a Sim. cabeça. Chinelo, como é que você tá, minha amiga? Ai, hoje eu tô sinistrona, amiga. Halloween, né? Caralho, Tamo nesse clima. Tá descontrolada. Hoje eu tô sinistrona. Hoje eu vou correr pelada na rua. Ah, Porra! É, babou. linda. Falando nisso, falando em correr pelada na rua, se você não der o seu follow pra gente agora em todas as redes, você nunca mais vai ver um pinto na sua vida. vai, tempo na tela. E se você é sapatão, você nunca mais vai ver uma xereca na sua vida. Exatamente. E esse é o babado. Dê follow aí na gente em todas as redes sociais, @tcholascast todas as redes. Se você tá ouvindo a gente aí pelo YouTube, não esquece de deixar seu like, seguir o nosso canal, pra você não perder nenhum episódio todas as sextas-feiras. Deixa um comentário aqui. E também no Spotify, que sai todas as sextas às 8 da manhã. E no YouTube, às 5 da tarde. Fechou? Fechou, minha amiga. E É hoje isso. a gente tá em clima de festa e rodeio. Não, Halloween. Halloween, mulher, Halloween. Entrei na outra.
Mas eu vou começar o seguinte, gente. Hum. Hoje a gente vai contar histórias assombrosas em mais um A Casa de Horrores das Cholas. Uhul! Esse quadro que tá aí, ó. Esse quadro está aqui desde a primeira edição, desde o Velho Testamento. É o primeiro quadro oficial do Cholas Cast. And today a gente have a nossa quarta? Quarto episódio. Não, acho que quinto. Eu vou deixar uma playlist lá no Instagram. Tem uma playlist já Com no... todos os episódios. Tem uma playlist também lá no YouTube. Você tá ouvindo a gente pelo YouTube? Tem a playlist aí. Vou deixar aqui linkado aqui em cima num card em algum lugar. Mas hoje a gente já teve um quadro desse, onde a gente contava histórias pessoais, né? E tal coisa. A gente abriu caixinha lá pra vocês também contarem pra gente. Porém, hoje a gente vai começar com histórias de cast members. De cast members. E depois a gente tem uma sessão especial no final, que não vou contar agora. Mas, Samira, você falou pra mim, eu sou muito traumatizada, eu tenho uma história muito triste pra contar. Um rato uma vez entrou no meu cu e eu bati nele, era o chinelo. Conta pra gente a história. Então, mulher, assim, é um conto sobre a aventura de dois irmãos, filhos de um lenhador pobre, que morava numa floresta. E aí, enquanto o pai trabalhava, a madrasta dos dois irmãos estava fazendo torta. Se chamava João e Maria, eles. Vai se tratar, garoto. Deixa de ser esquisito, só vagabunda. Ai, Bocão. me desculpa, não era não pra trazer essa história, não? Não era? Vamos lá, falando aí de conto de terror, de Halloween. Halloween, olha, o que aconteceu com você? Você foi perturbada já por espíritos? O tempo todo. Eu tô sendo, na verdade, eu tô achando que vocês são... Eu sou cagona. Você já é fui cagona? mais. Mas você é cagona pra quê? Espíritos? Você sabe que eu tenho mais... Hoje em dia eu tenho mais medo de coisa real, assim, de gente louca. Não. Sabe, gente louca na rua. Agora, espírito. É que aumentou, né? Elas não estão morrendo, né? Tá tendo que ter medo delas em vida. Eu já tive mais medo. Hoje em dia, mais consciente de tudo que acontece, eu sou uma pessoa mais tranquila em relação a isso. Mas não quer dizer que eu não acho estranho. Por exemplo, eu tive, por muito tempo na minha, assim, pré-adolescência, eu via um senhor, sempre com a mesma roupinha, assim, muito característica. É sempre uma calça de linho branca, meio sujinha, uma bota de couro mais marronzinha, assim, daqueles de trabalhador mesmo, sabe? Uma camisetinha meio social, assim, e uma maletinha, tipo aquelas mala-carteira, sabe? Feita de couro. E um chapéuzinho, assim, ele usava. Eu sempre via muito ele me seguindo, onde eu tava, quando eu tava sozinha, e eu sempre achei muito estranho. E um dia eu fui na casa da minha avó, e ela tava com um quadro na parede, e quando eu olhei na parede, eu vi, era aquele senhor que me seguia, que eu via. E aí, quando eu fui, perguntei para ver quem que era, ele era irmão do meu avô, se eu não me engano, que faleceu, e ele era muito apegado tanto a mim, quanto aos meus irmãos, quanto às minhas tias, enfim. E ele era meio que um padrinho, assim, de todo mundo, ele era muito legal, muito querido, e de certa forma meio que ele estava cuidando de mim, assim. Mas eu me lembro muito bem de, nesse momento, ver essa foto na casa da minha avó, me dá, assim, uma angústia muito grande, até uma vontade meio de chorar, assim, parece filme de terror. Caramba, eu tô vendo esse senhor há um tempão e agora eu tô vendo ele na foto, vocês conhecem ele. E meus familiares ali contaram quem era ele, que ele era um parente, enfim. Nunca me fez mal, eu sempre tive essa sensação de que ele estava me seguindo, mas depois de entender quem era ele, eu entendi que talvez ele estivesse me protegendo ou me observando. E aí, depois de uma certa idade, assim, ele parou de me ver e de me seguir nos rolês. Eu acho que ele não estava curtindo muitos rolês que eu estava indo, eu entendo que eu peguei pesado. Mas enfim, superamos, somos pessoas melhores agora. Exactly. Eu tô olhando daqui e eu tô vendo que é uma pessoa que eu sei que ela é cagona. Iago, eu sei que você é cagona. Inclusive, antes da gente gravar isso aqui, eu tinha falado pro Zico, será que eu falo pro Iago assim, não participar, né, tal e coisa, que não sei, ele é cagão, a gente sabe que ele é cagão. A gente olha pra ele e vê uma pessoa cagona. Eu sou. Amiga, você é cagona mesmo? Nossa, demais. Muito. Mas espírito, monstruosidades, o quê? Amiga, eu acho que é um pouco de tudo. É porque eu sou uma pessoa assim, eu sou muito impressionado. Minha mãe me contava quando era mais novo que ela teve uma gravidez que ela levou muito susto. Eu não sei se isso é hereditário, né? Tipo assim, falavam que tipo, quando a pessoa
a mulher tá grávida e ela, tipo, tem esses alguns momentos, né? Passa muito pra criança. Não sei. Dizem isso, né? É a lenda urbana, é o conto essa popular. lenda, né? De vem dos avós, das gerações, enfim. Então eu sou uma pessoa muito assustada. Tipo assim, você dá um pá, eu olho na hora, eu fico. Nossa, eu grito, eu dou sei lá, um reflexo assim momentâneo. E agora com questões de coisas, assim, eu só odeio jumpscare. Odeio jumpscare. Coisas que me deixam tenso, que me dá suspense, assim. Eu fico muito incomodado. Mas com questão de espírito. Espírito eu acho que me incomoda mais. Tá. Monstro, depende. Assim, assusto. Mas acho que o fato de eu ver depois não me incomoda. Mas acho que o preparativo para aquilo aparecer que é o que me dá mais medo. Atenção, né? Atenção. O terror psicológico prévio ao encontro. Isso. E uma pergunta, o Iago. A sua mãe que você comentou é essa moça que tá com vocês? Que horror! Olha que vagabunda. Difícil, graças a Deus, pelo amor. Quem é aquela que tá ali atrás? Essa que eu falo é essa que tá com vocês aí atrás. Apareceu, deu um tchauzinho. Aqui na porta. A estimação de madrugada lá arruma a casa. Aí é bom, né, amiga? Eu já deixei avisado aqui pros fantasmas de casa. Quem for puxar meu pé, que faça a minha unha, faça uma massagem. Né? Pelo menos. Pelo menos isso, né? Se mora na minha casa, tem que pagar aluguel. De alguma forma. Tá lambendo meus pratos sujos, tem que limpar, pelo menos. Passa um guardanapinho, pelo menos guarda a louça que tá lá. Lambe. Vou lamber os pratos que tá sujo, pelo menos guarda depois, já que vai limpar. Tem que se alimentar, né? Guarda. O espírito se alimenta também, viu? Dani não é. Você, assim, quando você, por exemplo, teve lá a pré do Alien. Vocês falaram, o Iago falou. Eu lembro muito bem dessa conversa. O Iago falou, é aterrorizante. E a Daniela falou assim, eu nunca vi um filme tão chato na minha vida. É a sessão da tarde. Pra mim é a sessão da tarde. Não, mas o filme foi muito bom. Dava uns picos de tensão, mas é porque o Dani, assim, mas não tenho nada. É zero medo. Eu nunca vi o Dani sentir medo. Não é assim. Eu vim de um... Não é assim. Fale baixo. Eu tinha muito medo. Tipo, de filme, dessas coisas. Eu tenho muita paranoia, sabe? Tipo assim, eu vi um filme, no filme eu tô, tipo... Aí depois eu vou deitar, apagar as luzes, eu começo a imaginar 70 mil coisas. Aí é a minha imaginação que me ferra, não o filme. Só que, tipo assim, eu gosto até, sabe? Adoro um pesadelo, adoro ficar com medo deitado ali, suando igual uma maluca. A gente precisa morrer um pouquinho pra se sentir viva, né? É ali que a gente sabe se tá vivo. O coração bateu um pouquinho mais, aí, ó, tá funcionando? Tá certo, tá ótimo. Mas assim, eu sempre tive muito medo depois, assim. Eu nunca tive medo na hora que eu tava assistindo alguma coisa. Eu tenho um pouquinho, assusto e tudo mais, mas tem que ser muito pesado, sabe? Tem que ser bem puxado, assim. Eu acho que eu tenho mais agonia de algumas coisas. Tipo, sei lá, Jogos Mortais. Eu não gosto pela agonia, não pelo medo, sabe? Porque, tipo, o torture porn, né? É a tortura só, né? Que é feio de ver, né? Dá uma agonia, porque você vai sentindo, parece, sabe? Mas é junto isso com a tortura. Acho que a gente vai sentindo como se fosse com a gente, assim. Mas eu sou tranquilo. Você é tranquilo, você encara. Acho que eu encaro um pouco. Chinelo. Você também tem cara de cagona. Ai, amiga, eu sou um pouquinho, não vou mentir. Eu já fui mais. Mas um pouquinho quanto, assim, você consegue ver um... Não assim, você consegue ouvir um relato, um conto. Ah, eu consigo. Uma anedota, você consegue ouvir. Eu gosto. Agora eu gosto um filme. Um filme, eu amo. Eu amo. Mas depois bate, né? Depois bate. Eu tô cuidando, depois bate. O cocô sai, né? No momento... Ai, ui, nossa. Mas depois, Passou. minha linda. Mas aí você não consegue dormir, o que acontece? Ai, amiga. Eu fico paranoica até cair no sono, né? De exaustão, né? De ficar pensando, Desmaia. meu Deus. Tem que desmaiar. Uma hora vem aí, né? Tem que desmaiar de exaustão, né? Você teve aí encontros paranormais na sua vida? Primeiro, você tem medo de fantasma, mais espíritos? Uma coisa, eu contei num dos casos
Casa dos Horrores, que o meu maior é alienígenas. Eu tenho mais medo de alienígena do Sério, que amiga? de espírito. Espírito de boa, converso com eles, a gente sai na faca, não tem problema. Ai, Agora, um alienígeno nunca foi gente, então a gente já tem uma barreira de linguagem. Você entendeu? Então Faz resolver na sentido, faca né? já não resolve. é verdade, porque eles vão com Porque aí, tecnologia. por exemplo, se for um xenomorfo, você dá uma facada nele, ele tem ácido, morri. Você entendeu? Então tudo tem. O cão tem que É articular muito bem melhor. articulado. Entendeu? Pra você, o que que é? É fantasma? Ah, amiga, eu acho que hoje em dia eu tenho mais gente. Eu tenho mais medo de gente. Ah, não, Hoje em isso logicamente, sim. Assim, aí tirando isso, de espírito eu não tenho tanto, porque eu cresci, né? Ai, eu sou uma coisa assim meio médium, sabe? Sensitiva, consultora de Feng Shui, sabe? Caralho, Lorelai Fox sonha. Minha linda. E E aí, minha como é mãe, que. minha mãe sempre disse nessas coisas, tipo, a família dela sempre teve um pé muito presente no espiritismo. E ela Aham. sempre me falou que quando a coisa é ruim, você vai sentir medo. Você vai sentir um medo inexplicável. Mas quando ela é uma coisa de boa, tranquila, tá ali quietinha, você vai ficar tranquilo também. Porque ela não tá te fazendo mal, não tá te desejando mal. Tudo numa boa. Tudo no tranquiloso. Tranquilão, só curtindo o batidão. Gata. E você tem aí uma história, um conto pra gente? Ah, eu tenho uma menina que eu não Um esqueço. desses encontros? O quê? Nossa senhora. Não foi uma coisa. Amiga, até hoje eu não sei saber, eu não sei eu não sei dizer o que eu realmente vi. Mas eu vi. Uma coisa eu vi. Alguma coisa tava ali. Alguma coisa eu vi. Lá nos meus 17 anos, linda, eu fazia cursinho na Unesp de pré-vestibular. Ah, E eu morava na chácara, né? E a aham. chácara dos meus pais Você ainda sempre morou era. em zonas rurais, né? Sempre Morei em zonas rurais. Sinistro, amor. Sinistrão lá. sinistro. Zonas rurais aparece muito lobisomem. Eu tenho medo de lobisomem. Execo, amiga, é aí que tá o ponto. Ah! Você pegou. Não, eu tenho medo de Ai, lobisomem. bicha. Eu chegava por volta de umas 11h30 da noite. E, tipo, a van não deixava eu na frente da chácara. Deixava, tipo, 2 quarteirões abaixo da chácara, que era onde tinha asfalto. A frente da chácara não era asfaltada ainda. Então eu tinha que subir 2 quarteirão de terra. E tinha poucas casas lá, tipo, tinha uma comunidadezinha assim, né, podemos dizer, e depois vinha a chácara que tinha, e a chácara tem a casa da minha tia e a dos meus pais. Menina, era uma rua largona assim de terra. Eu subi o morrinho, tudo numa boa, né, aquelas luzes antigas, sabe, amarelona nos postes, tudo falhando. Aham. Olhei pra direita pra ver se não ia vir carro, não vinha. Olhei pra esquerda, linda. Uma coisa que até hoje eu não sei explicar como que é, porque eu fiquei assim, impactado. Era alta, mas era cacunda. Tipo a Taylor Swift. Meu Deus! Quase andando de 4, menina. Meu Até Deus. no milharal. É a Taylor Swift da zona rural, viu, gente? Cuidado aí quem mora no meio da mata, você fica esperto, porque é sinistrona. A Swift deixou Eu pra juro. Ela chupa, menina. E eu juro pra vocês, ela tava andando, tipo, indo pro sentido contrário do que eu iria. Graças a Deus. E, menina, a hora que eu vi aquilo, eu fiquei assim, congelado. Eu não conseguia quase sair do lugar. Eu fui andando devagarzinho e só olhando assim, o cantinho de olho, amiga. Você foi bem ratinha, bem Eu ratuxa. fui. Nossa senhora, eu cheguei em casa, pálido, gelado. Menina do céu. E depois disso, eu fiz minha mãe me buscar de carro na onde a van me deixava, 2 quarteirão pra baixo de casa, durante 2 semanas. Misericórdia. Mas, mulher, Me arrepiou, você falou amiga. com seus pais? Eu falei pra minha mãe. E Meu ela pai, eu falou, não tinha muita conversa, né? Mas minha mãe ouviu e falou, misericórdia. que barra que você passou. Mas Supere aí. Nossa. Essa acho que foi a mais que me deixou
bem nervoso com a situação, muito medo. Acho que essa foi a mais. Mas eu tenho várias outras também. É de rural também, zonas rurais? Não necessariamente zona rural, mas, por exemplo, teve uma época que eu estava de férias do colegial Ah. e eu ficava até 5 da madrugada no computador, né? Jogando, meu. Tipo assim, garota gamer, né, meu? E a nossa cachorrinha sempre dormiu comigo no quarto. Ela sempre gostou de dormir comigo. Então, eu ficava de madrugada no quarto, eu fechava a porta do quarto, ela ficava lá, né, dormindo na cama. Aham. Teve uma época que essa cachorra ficava a madrugada inteira acordada, olhando fixamente pro canto do teto do quarto, do lado direito. Ah, E chegou um momento em que ela não entrava dentro do meu quarto. Não entrava. Eu juro pra vocês, uns dias depois dela se negar a entrar no meu quarto, eu desliguei meu bom computadorzinho e na hora, sabe quando apaga todas as luzes? Puf, dormi. Vou Ah. descansar. Chega. Eu juro que eu ouvi alguém sussurrando o meu nome. Aí eu fui correndo pra cama, né? Pegar a minha boa manta, né, de proteção, né? Abençoada, né? Lógico. Abençoada. Deitei, menina, fiquei com o cu na mão. Passou acho que uns 10 minutos. Começou a dar uma clareada, né? Porque o sol começou a raiar, né? Lá na roça, os galos cantar. Eu olhei pro canto onde essa maldita cachorra ficava olhando. Olhei pro canto no teto. Aí eu fui descendo o olho. Menina, era tipo entre a quina da parede e o guarda-roupa. Eu juro que tinha uma criança maldita ali naquele canto. Eu juro. E de vestido. Filha da puta. Eu lembro dela até hoje. Ixi, é uma criança no binary, passa. Uma criança A brilhante. Kaisa. Meu Deus, uma caisinha. Kaisa. Kaisa. Nossa, Não acredito. eu acho que o maior medo é de criança Juro. também, né, gente? Pelo amor Ai, de Deus. gente. Não bota criança no meio, não. Porque a gente, ó. Nossa, é pesado. Eu me recordo de uma Definir situação com criança assim. Eu não lembro muito bem, não teve um contexto muito grande, mas eu me lembro de estar dormindo muito incomodado com cheiro de um choro de criança muito alto. E eu me lembro de ter acordado e andado a casa toda procurando o choro da criança, porque eu sentia que ela estava assim em casa. E eu lembro de estar andando no corredor, e aí eu fui abrindo a porta dos quartos, fui abrindo a porta do banheiro, e eu lembro de não conseguir achar onde estava esse choro dessa criança, e aí eu voltei a dormir, mas era um choro assim, estava nítido, tá? O choro era dentro da minha casa, eu estava ouvindo aquela criança chorar. Sabe? Eu voltei a dormir. Ah, creio, close, barista, que é tudo. Ué, eu vou fazer o que, gente? Deixa a criança chorar, não é minha. Eita. Vocês, hein? Você é cagão, que eu sei. Eu era mais, né? Ah. Eu era mais cagão, aí depois que eu casei com você, aí eu fiquei menos cagão. Eu nunca gostei de ver filmes de terror, essas coisas assim. Mas porque você não tem medo. Então você dá segurança. Ó. Dá segurança, né? Oh Então, my God. tipo, eu já fui mais cagão. E quando criança, na verdade, eu sempre tive medo daquelas histórias que a Lorelai cantou esses dias. Do quê? De. Possessão. Não, do palhaço lá. Ah, lenda urbana. Lenda urbana, gente. Quando eu era adolescente, eu morria de medo dos palhaços que roubavam os órgãos das crianças. Eu juro por Deus, eu ia pra escola com o cu na mão, voltava com o cu na mão correndo. Nunca, quando começou a surgir esses boatos, a gente não andava sozinho, ia pra escola em grupo, porque realmente a gente achava que aquilo fosse verdade. Aqui em São Paulo foi muito grande isso daí. Muito mas aí forte pra vocês, isso. meninos, chegou isso? Chegou isso daí pra vocês? Não, acho que não. É porque, tipo assim, como eu morava numa cidade pequena, que é na hora que depois eu conto as coisas, né? Porque cidade pequena é aquilo, movida a lendas. Uhum. Então, era muito local, sabe? Eu acho que não tinha muito isso, não. Aqui em São Paulo foi bem forte Aqui em esse São Paulo negócio de lendas urbanas, assim, né? Sempre Mas por que você perdeu medo? O que você viveu aqui nessa casa? Fala! Você não é homem, não? Você não é homem, não? Fala! Gente, o Gré, ele é muito sensitivo, assim. Então, às vezes, ele falava sozinho. Uma vez eu acordei com ele, ele sentou na cama e começou a falar.
falar mesmo. Tipo, falar, porque não sei o que ele tá ali, depois você volta pra cá, e não sei o que. E eu, desesperado, a primeira vez que aconteceu, eu falei... dando ordem no povo, hein? Caralho! Gente, dando ordem na assombração. Eu só peguei e falei, calma, deita, não sei o que, deita. Eu lembro. Mas foi muitas vezes ele começou a falar sozinho. Eu lembro de uma das vezes que eu levantei na cama e comecei a dar murro em alguém. Teve a vez que você assustou as duas gatas. Que você... Menina, foi. Não, esse daí voou gato até no teto, assim. Nossa, ele saiu gritando, derrubou, aí os gatos saíram correndo, derrubaram a mesa, foi uma barulheira. Voou água no sofá. Que as meninas passaram... A Felícia, gente, ela era assim uma coisa. Você não via a gata. Se ela disparasse correndo, você só via um cinza, assim, só o flash. Você só viu o rastro, assim, o pelo voando, sabe? Bem de desenho animado. E aí, minha filha, eu sei que eu levantei da cama e foi um gato para um lado e foi a outra para o outro. Conta qual que era o papo que você bateu. O babado foi... Eu tava dormindo. Aí, eu virei para o lado e tinha uma pessoa lá conversando comigo. Eu estava trocando uma ideia com essa pessoa. No que essa pessoa falou assim, eu vou levar fulano. Eu falei assim, não é assim que funciona. Aí ela falou assim, não, porque eu preciso, que eu queria, não sei o quê. Eu falei assim, não é assim que funciona, você tá dentro da minha casa, fale baixo. Aí ela falou assim, não, então eu vou levar agora, vai ser não sei o quê, e eu vou pegar não sei o que aonde, não sei o quê. Aí eu falei assim, vai. Levantei da minha cama e fui atrás dela. Meu Deus, batendo boca com o espírito. Batendo boca com o espírito, meu pai do céu. A entidade veio e ela não sabia com quem ela estava lidando. Só porque você tá em outro plano, você acha que eu não vou aí te meter a mão na força, linda? Você acha que eu não vou te pegar? Você acha que eu não te alcanço daqui? Você é o Lúcio, é? Eu esqueci. E ela chegou pra mim falando que ia pegar não sei o que, levar não sei aonde, que eu queria que eu desse não sei o que. Eu falei assim, eu vou te dar murro. Você entendeu? É isso que eu vou te dar. E aí ela levantou correndo. E aí eu levantei correndo. Menina, eu vim da minha cama até aqui, ó. Vocês conhecem minha casa, eu vim até a sala. Uhum. Eu vim da sala assim, eu dei o pulo da cama, eu cheguei na sala. Meu Deus do céu. A Felícia, com o pulo que ela deu da cama, ela chegou na varanda. Ela estava em cima da mesa da varanda. O estado, assim. E a água aqui das meninas fica aqui no corredor. A água dela estava na sala inteira, assim, foi até lá na porta. Meu Deus! Foi assim. Aí voou as panelas de comida delas, voou não sei o quê. Foi um caos. Foi um caos. Isso era 4 horas da manhã, sei lá. E eu acordando assim, oi. E o Zico? Ué? Mas aí é bom que edificou seu caráter, né? Aí eu acabei tendo menos medo, né? Mas eu acho que eu também sempre tive muito medo de despertar alguma coisa assim, mediunidade. Porque minha mãe falava que eu era o irmão dela reencarnado. Misericórdia. Menino. E é isso. Desculpa até interromper, mas nessa história de irmão reencarnado, você sabe que a minha mãe ela sempre fala que assim, ela teve um irmão que ela foi muito apegada. E, inclusive, esse irmão faleceu muito cedo. Ela falou que quando ele faleceu, ele morava com ela. E quando ele faleceu, ela não aceitou a morte dele. Ela falou que pedia muito para Deus e para o universo devolver o irmão dela para ela, porque era o irmão que ela mais se apegava, enfim. Eles sempre se protegeram muito. E daí, então, ela engravidou de mim. E ela falou que, por exemplo, o gato que gostava muito dele começou a ficar muito colado na barriga dela. E ela começou a sonhar com a mãe dela falando assim, Tó, essa criança não é mais minha não, agora quem vai alimentar ele é você, porque agora ela é sua. E eu vou te contar que assim, da parte da minha avó, por parte de mãe, tias, avós, bisavós, até alguns tios que são mais velhos, me chamam de Vi ou de Heleno, que é o nome desse meu tio que faleceu. Porque eles falam que eu sou assim, a cara, o rosto, a expressão facial, o tom de voz, a forma de como fala, as palavras que usa, o gosto musical, é dessa pessoa, é desse cara, eu nunca o conheci. E a proximidade que eu tenho com a minha mãe é de mais do que mãe e filho, assim, é de irmão.
ela sempre falou pra mim que eu sou o irmão dela que voltou pra ela. Meu Deus. Bizonho. Que horror. Falaram pra sua mãe isso, é? Falaram pra minha mãe também. É um caso parecido também. Minha mãe perdeu o irmão, só que minha mãe não era nem nascida. E aí a minha tia falou pra minha avó que a criança ia voltar na família. E depois, muitos anos, quando minha mãe ficou grávida, essa tia-avó que tava velhinha falou: o Antônio Oscar tava voltando agora. Caraca! Aí eu sempre tive medo de despertar uma mediunidade, assim, então nunca fui muito de espírito, assim, sempre morri um pouco de medo de espírito por causa disso, sabe? Linda. Porque eu tinha medo de despertar uma mediunidade. Você falou que é médio, Chinelo. O que mais te aconteceu na roça? Você viu espíritos na roça? Eu vou falar um negócio assim que não é medonho, mas me toca até hoje. Não é medonho, mas não é Mas normal. é de coisas. É de coisas. Sinistro. Quando eu perdi a minha avó paterna, ela ficou um tempo internada no hospital. E eu não conseguia visitar ela, porque o carro ia sempre cheio, né? Tinha muita gente que ia. Então eu acabava deixando, né? Falava, ai, gente, vai aí, vocês arrasa, né? Porque eu também não era tão próximo dela, né? Porque eu acho que eu já contei até essa história em live, né? Porque quando eu era pequeno eu ouvi ela falando que não gostava da minha mãe na frente dela, e eu criei um rancorzinho. Enfim. Ela acabou falecendo e eu fui no velório dela, né? E o meu avô materno, ele, né, como eu disse, minha família da minha mãe sempre teve um pezinho no espiritismo, ele olhou pra mim e falou: você não se despediu da sua avó, né? Aí eu falei: não. Aí ele bateu no meu ombro e falou: fica tranquilo que ela vai se despedir de você. Te ameaçou ainda com uma velha. Ele apontou uma velha pra você e te ameaçou. Menina, uns 3 dias depois do enterro dela, era de manhãzinha, e eu senti um toque, assim, eu tava dormindo. E eu acordei sentindo um toque na perna, tipo, assim, um toquezinho bem de leve, com uma forma de carinho. Eu abri o olho e eu vi a silhueta perfeita da minha avó ao lado da cama. Eu falei, meu Deus, não é que o velho tinha razão, ela veio se despedir. Um beijo, vó. Vá com Deus, vó. Eu lembrei de uma coisa agora. O quê? Quando eu tinha 3, 4 anos, eu simplesmente apagava do nada. Desmaiava. Puf, caía. E aí tava lá e do nada, puf, caía. Aí levaram no médico, fizeram vários exames, nada, ninguém não pegou nada. Como que é o nome daquela doença da Dix Monsoon? Narcolepsia, será narcoléptico? Aí eu apagava. Eu sei que aí me levaram numa benzedeira. A benzedeira ficou mais de 1 hora ali benzendo. E falou, pronto, agora não vai mais dar nada. Eita, a benzedeira saiu no murro com o espírito. Nunca mais aconteceu nada. Desde que a benzedeira tirou. Nunca mais aconteceu nada. Você devia ter algum obsessor, amigo, perto de você que ficava te sugando as energias. Por isso que você apagava do nada. Ela não quis contar pra minha mãe, mas ela ficou ali 1 hora benzendo. Quem sabe esse tipo de benzendeira era a benzeção, não sei como fala. A benção era de 5, 10 minutos só. Ela ficou 1 hora ali me benzendo. E falou, agora não vai acontecer mais nada com a criança. E realmente... Eu lembro... Agora você falou de velha benzendo mais de 1 hora. Eu lembro de viver em benzedeira, assim... Eu acho que era tipo... Se não todo dia, pelo menos toda semana. Eu compartilho da mesma coisa, amiga. Muito tempo. Eu fui muito em benzedeira também. Muito. É muito engraçado. Até de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo já me virava. De cabeça pra baixo, batendo na sola do pé assim, ó. Nossa, já é a rua. Chacoalhando o demônio fora. Vai sair na marra. Vai sair do pote, vai sair pela boca. Vai sair. Gente, assim, tipo assim, era muito bom, mas acaba que dava um pouquinho de trauma, sabe? Porque te rodava, fazia muita coisa que você ficava tipo, hã?
O que tá acontecendo? Que diabo é isso? Que diabo é isso? Era Mas- comum, né? Era comum Chamou. levar a criança pra benzer, né? Era Aquela muito criança comum. sendo benzida, misericórdia, molhou tudo. Aquela criança que tá sendo batizada. Eu lembro Não, desse. isso daí é lei lá na minha cidade. Todo mundo. Até É. hoje em dia, todo mundo leva. Muita gente leva. Aqui na cidade grande, pelo menos parou esse negócio de benzedeira. Tipo, Parou. A gente não conhece, Deve mas... ter, mas Não, mas não é mais tão não comum. é. Antigamente era isso. Toda criança era levada Sim. pra benzer. Nossa, eu lembro de... Era toda semana, gente. E eu lembro que ela tinha uma que usava um... Era uma santa, assim, de barro. Era uma santa de barro que ela usava pra benzer. E era de barro. Barro vermelho, sabe? Uhum. E ela usava aquela santa, assim. Nossa, eu lembro até... Agora me veio até o cheiro do barro. Porque a casa dela era assim... Era uma descida num morro. Então a casa era lá embaixo. Você tinha que descer a escada, era um escadão assim de barro batido. E aí você entrava na casa, a casa era toda cheia de barro, porque era tudo esse barro vermelho, sabe? Uhum. E aí a gente ia lá, eu saía coberto assim de barro. Embarrilado. Você falou de barro e da Santa, eu lembro de uma história de infância. Eu morava num lugar... era dito como um bairro de invasão. Então, ao meu ver, eu acho que quando eu cheguei já estava bastante urbanizado, assim, mas até transporte público lá era novo, só tinha uma linha de ônibus que ia, luz e água lá era novo. Então era tudo muito, assim, rural, sabe? Eu não sei se esse é o adjetivo certo. Então tinha muita gente com muita terra, assim. As casas eram bastante espaçadas uma da outra e todo mundo lá tinha sítio. E eu lembro que eu morava, assim, no meio de 3 terrenos gigantes. Esses 3 terrenos, todo mundo falava que era de uma feiticeira. Eles não usavam a palavra espírita, macumbeira, enfim, era feiticeira. Era feiticeira. Era a casa da feiticeira. E nós, como ótimas crianças, invadíamos muito as terras dela, porque tinha pé de mexerica gigante lá no quintal dela. Então a gente subia no pé de mexerica, passava a tarde lá colhendo mexerica, comendo no galho mesmo, lá em cima da árvore. Ela soltava os cachorros, o cachorro ficava latindo horrores. Quando os cachorros cansavam e desistia de pegar a gente descia correndo e passava pela cerca de arame farpado. E eu me lembro muito nitidamente, assim, eu não sei dizer de que religião se tratava, do que se tratava, e se isso foi uma lembrança que eu criei na minha cabeça, mas para mim é muito vivo. Existiam bonecas penduradas nas árvores, bonecas assim, tipo aquela da Roberta, aquela da Xuxa, bonecas grandes. Assim, Quem é sabe? Roberta, pelo amor da misericórdia? Roberta do RBD, mulher. Caralho, moderno! Eram assim, bonecas grandes, em tamanho de criança mesmo. Essas bonecas, elas usavam umas roupas, assim, uma vibe vitoriana, sabe? Vestidões grandes, assim, colares muito bem ornamentados. E, Monas, eu juro pra você que em determinadas noites da semana tinha muito barulho, muita cantoria, parecia, assim, cantoria de coral. Muita gente junta cantando. E essas bonecas, além de cantar, elas gritavam. Penduradas nas árvores, essas bonecas gritavam e cantavam. E eu tenho certeza, porque eu lembro dessa memória muito viva, porque eu via da minha casa, do quintal da minha casa, eu via essas bonecas gritando, pendurada na casa dela. E era um grande terror, porque pensa assim, um grande bairro rural, envolto inteiro de mato, só tinha uma rua principal e pequenas vielas, as casas super espaçadas, uma das outras, por grandes sítios de bananais, e essas bonecas penduradas e gritando assim na árvore. Para mim foi um grande surto, é uma memória muito aterrorizante que eu tenho assim da minha infância. Nessa época eu era muito cagão. Isso, que horror. Pesadíssimo. E nela, você tem mais alguma história dos campos? Nossa. Ai, amiga, eu não vou contar. Não tenho história, mas a Samira falando isso das bonecas me fez lembrar que o meu maior medo de infância era o Chuck. Era o Chuck? Eu me cagava de medo do Chuck. Eu juro pra vocês. Isso. Nossa, eu já atormentei várias noites dos meus pais por causa do Chuck. Inclusive, a minha mãe... Sabe aquelas bonecas esquisitas que tinha cabeça de porcelana e as mãos de porcelana? E o corpinho de pano? Minha mãe tinha uma que ficava em cima da cama. Eu ia lá todo dia e dava humor na boneca. Ela não me pegava.
A minha mãe tinha também. E graças a Deus ela deu pra minha irmã quebrou todas. Ô, Glória. E não fez errado, né? Fez Deus sabe o que certíssimo. faz. Deus Deus sabe o que faz. Ô, Glória. Deus me defenda. Gente, terminamos aí nossas histórias cabulosas, pessoais. Agora a gente vai para as histórias que a gente selecionou aqui. Você quer ler a sua primeira? Pode ser. O Zico vai ler então, ó. Gente, agora começa a nossa sessão então de histórias diferenciadas, que a gente selecionou aqui. São histórias do Reddit, que a gente encontrou lá no Reddit. E que é para antecipar aqui um novo quadrozinho que a gente vai ter aí pra frente aí no Cholas, então não deixa de seguir a gente, porque a gente vai ler e reagir a histórias do Reddit aí mais pra frente. Fechou? Começa. Show. Experiência inexplicável da infância. Quando eu tinha cerca de 11, 13 anos, passei por algo para o qual até hoje não tenho resposta. Certa manhã, acordei para ir à escola, atravessei o corredor até o banheiro. Fiquei na frente da pia do espelho para escovar os dentes. Quando me olhei no espelho, desmaiei. Não no sentido físico, meu corpo ficou congelado, como se estivesse com medo, e vi uma cena assim. Eu estava vendo um ponto de vista meu flutuando no espaço, cercado por estrelas e pelo espaço escuro. Bem na minha frente, mas bem longe, vi uma casa flutuando no espaço. Era uma casa estereotipada, uma porta de madeira vermelha bem no meio com uma janela de cada lado. Arbustos verdes na frente. Eu estava flutuando mais perto da casa, quase como se estivesse dando um zoom nela. Cheguei cada vez mais perto e quando cheguei na porta, ela se abriu e vi o rosto de uma mulher de cabelo preto. Ela era velha e seu rosto me fez sentir medo como nunca senti antes. Assim que vi o rosto, ela gritou e eu acordei. Eu estava me olhando no espelho no banheiro novamente. Eu ainda estava paralisado de medo, semelhante à sensação de acordar de um pesadelo, e não consegui me mover ou gritar. De qualquer forma, acho que deve ter durado alguns segundos, talvez um minuto, mas pareceu uma eternidade. Levei um momento para me recompor e tentar me preparar para a escola. Na manhã seguinte, quando acordei, aconteceu de novo. Isso continuou acontecendo por algumas semanas. Tornou-se intermitente com dias entre os quais eram normais. Todas as vezes era a mesma coisa. Espaço, casa, porta, velha gritando. Era a N, né? As pessoas para quem contei essa história sempre me perguntam como ela era, se eu a conhecia. Mas não, seu rosto era difícil de descrever. A melhor comparação que posso fazer é com um estranho, quase como um rosto gerado por IA, que foi randomizado. Algo quase humano que deveria ser humano, mas tem algo que não é. Esse sentimento tomou conta do meu corpo. O medo era insuportável. Foi quase como perder a consciência, ter uma visão, não sei exatamente. Mas meu corpo não caía no chão, apenas congelava, meus olhos permaneceriam abertos, mas o que eu via ao meu redor não foi um banheiro, não era um banheiro. Contei isso aos meus pais, eles não sabiam o que pensar. E duvido que alguém consiga descrevê-lo tão bem como posso agora. Disseram-me para esperar ver se isso acontecia novamente. Eles reduziram para algo estar no meio adormecido e ainda sonhando. Por alguns dias isso não aconteceu mais. Então, numa tarde de domingo, eu estava na sala com meu pai. Ele estava assistindo jogo de futebol. Eu estava na área da mesa, atrás do sofá, guardando algumas coisas, e aconteceu de novo. Como sempre. Medo, congelamento, espaço, casa e velha. Quando cheguei, apenas chorei. Foi até meu pai que percebeu que estava errado. Eu disse a ele que aconteceu de novo. Agora estava acontecendo durante o dia, enquanto eu estava bem acordado e perto da minha família. Ou seja, eu deveria me sentir seguro, o que minha mente exclui qualquer coisa sobre eu estar em estado de sono-vigília. Eles me levaram ao médico, que ouviu minha história e também não teve nenhuma resposta. Ele me disse para esperar. Depois de consultar meu médico, isso não aconteceu por muito tempo. Achei que explicar isso para alguém deveria ter liberado qualquer poder que isso exercesse sobre mim. Cerca de 1 ou 2 anos depois, nos mudamos para outro país para o trabalho do meu pai. Eu tinha 14 anos. A última vez que isso aconteceu foi na primeira manhã em que nos mudamos para a nossa nova casa. Desde aquele dia, isso não aconteceu mais. Hoje tenho 27 anos e ainda não tenho respostas para aquilo. A criança não conta. Na verdade, acho que é fanfic. Tem cara de fanfic. Tem cara de fanfic, né? Nota 2. Se ela não tivesse inventado uma história, né? Se ela só fiquei congelada, né? E ficava assim. Não, nota 2 pra fanfic. Fantasma tem muito tempo. Não desiste fácil assim também, não. Exatamente. Desistiu muito fácil. Quanto pro médico. Não vou comprar uma fofoqueira mais. Ai, se fuder.
a fofoqueira blindada. Não pode contar que o fantasma vai embora? Exatamente. Mas, gente, um furo aqui entre os temas. Vocês já ouviram falar sobre o fogo fato? Ou sobre a mãe de ouro? Esses nomes não me são estranhos, mas eu não lembro O que o pessoal fala, tá? O pessoal mais da área rural, a minha mãe também falava muito disso. E ela também chamava de compadre ou comadre amaldiçoado, alguma coisa assim. Que dizem que quando o seu compadre e a sua comadre têm um caso, não tenho certeza se é exatamente isso, quando falece, vira um espírito atormentado. E aí vira uma bola de fogo que fica voando sozinha, virada numa caveira, pegando fogo pelo mato. E a minha mãe sempre ficou aqui e tal. O que eu fiz agora? Joguei no YouTube, Fogo Fato, vídeo. E tem vídeo disso. Algumas pessoas explicando que é mãe do ouro, ou fogo fato, que ali é uma reação química, enfim. Não sou químico, né? Talvez faça sentido para algumas outras pessoas. Para mim, continua sendo um fantasma se eu vejo uma coisa dessa no meio da rua. Se tiver bosta pronta, eu cago na hora. É só o tijolão. O que, meu amor? A máquina de churros ligue uou! É isso aí. Daniela fez o quê com o fogo fato? Eu já vi, a gente via muito para sítio, e como estrada rural, a gente podia voltar na parte de trás da caminhonete, né? Tinha caminhonete e tudo mais por conta desse transporte. E as crianças iam a cambada inteira atrás fazendo baderna. Então a gente via muita coisa, sabe? Tipo, às vezes passava batido, às vezes não. E essa do fogo, eu lembro nitidamente. A gente tem uma lona que tampa a parte de trás. E a gente tava num dia muito frio, tava ventando muito. E ventando muito, muito mesmo. E a gente tava com essa lona pela metade, algumas crianças embaixo, as outras, né, em cima. Foda-se o vento, foda-se resfriado, foda-se nada, rebelde. E tava escurecendo. Aí quando a gente tava no meio do caminho que escureceu, apareceu assim, pô, atrás da caminhonete, e ela ia fazendo a estrada, ia fazendo as curvas, assim. Não sumia, porque a gente ia vendo o sol ia sumindo, sabe? De acordo com o que ia passando. Não, aquilo ia vindo, vindo, vindo. Aí chegava muito perto, afastava, chegava muito perto, afastava. E ficava zanzando, assim, tipo, subia, descia. E foi uma coisa que a gente ficou na cabeça. Aí quando eu fui conversar com não sei quem, tipo, depois que a gente chegou, que eu falei, eu vi uma bola, todo mundo viu e tudo. Aí todo mundo, a gente viu mesmo, meus primos, todo mundo. E era isso. Tipo, não tem explicação. Aí chegou perto saindo da zona rural da cidade, ela só sumiu. E foi. Né? Dizem que esses lugares que são, assim, zona rural, mais ermos, assim, são muito carregados, né, desse tipo de história. Não sei se vocês têm medo. Vocês têm medo de saci? E de caipora? Não, amigo. Acho que não seria medo. Mas vocês acreditam? Respeito, né? Porque, assim, nesse mesmo bairro que eu falei que eu vi as bonecas, eu me recordo de ir com um ex-cunhado meu. A gente foi buscar goiaba para minha irmã. Então era assim, nós literalmente tínhamos acesso à serra. Sabe quando a pessoa fala, vou subir a serra, vou descer a serra? Nós íamos para a serra a pé, porque era perto. E era um lugar assim, literalmente uma montanha, super íngreme. Nós se enfiávamos no meio do mato e a gente conhecia tudo ali. Enfim, eu me recordo muito, assim, de algumas coisas muito específicas. Nós estávamos os dois com estilingue, que nós tínhamos feito, com tripa de mico e forquilha de goiabeira. E eu lembro de ter chegado num lago, imaginem a cena, um lago que está parado há tanto tempo no meio do mato, que a fuligem das folhas secas já cobriram o mato, e ele está tanto tempo parado que parece até um chão, aquilo. De tanto tempo parado e tão verde, tão coberto de fuligem e resto de folha seca que ele tá. Mas no meio dessa fuligem tinha um buraco, assim, pelo menos na largura de uma bola de futebol ou mais grosso, como se algo dessa largura, julgo eu uma cobra talvez, tenha entrado ou saído por ali, de dentro daquele lago. Porque era muito perfeitinho um círculo assim. E isso já deixou a gente com muito medo.
Porque se aquele lago tá tão parado há tanto tempo, que bicho que tem essa largura e esse tamanho para entrar ali? E que profundidade tem esse lago? E como a gente já estava muito tempo dentro do mato, a gente decidiu sair de lá. E moleque, a gente era tentado mesmo. Qualquer coisa que era grande voava, a gente estava tirando pedra com estilingue. E eu lembro de começar... Nossa, amiga, você foi muito Chico Bento, né? Que inferno! Que horror! E aí eu lembro de começar a bater um vento muito forte, assim. Aqui a gente chama de noroeste. Eu não sei se esse termo faz sentido para vocês, mas é um vento assim fora do comum. E aí a gente decidiu sair desse mato e a gente estava tentando e não conseguiu. E eu comecei a ouvir um assovio muito perto, um assovio mesmo, assim, sabe, um fuim muito perto. E dizem que a caipora, a curupira, enfim, quando tá longe você ouve o assovio perto e quando tá perto você ouve o assovio longe, e que ela gosta de te confundir e te fazer se perder dentro da mata. E esse vento muito forte, esse assovio muito forte, assim, longe, muito muito longe, e com a sensação de que estava chegando. E a gente começou a correr em linha reta, porque foi o primeiro pensamento que a gente teve. Vamos correr em linha reta, porque a gente está no meio do mato. Na pior das hipóteses, a gente vai sair em alguma estrada. E aí a gente só segue a estrada e desce a serra. A gente correu, não conseguiu sair, e aí a gente começou a ouvir uma sirene, porque a florestal passa ali com muita frequência, né? Porque é um lugar que tem muito mato. Então a gente pensou, vamos seguir a sirene da florestal. A gente jogou os estilingues para longe e foi correndo, assim, correndo mesmo, cena de filme de terror, Bruxa de Blair. Correndo desse mato e desse vento e desse assovio que estava ficando cada vez mais perto. E, bicha, foi assim, a gente achou, parecia um portãozinho de mato, assim, ó. A gente achou, quando a gente conseguiu ver a estrada, que a gente pisou para fora do mato, o vento passou e o assovio passou. Eita. Ou seja, você nasceu no mato? Não. Tá fazendo o que ali? Tá fazendo o que ali, exatamente. E assim, a gente fica com muitas coisas, só um adendo, né? A gente fica com muitas questões que não são nossa, né? Tipo, medo. E tem muita coisa que é nossa, assim. Tipo, isso, a cidade onde eu nasci teve muitas fazendas que tinham quilombos, então tem muita coisa, muito sofrimento ali que traz isso, sabe? E o Brasil é cheio disso, muito cheio. Total. Tem muita coisa. Gente, lembrando dessa história aí, tem o Cidade, acho que o Sexta-feira 13, né? O Casa dos Horrores de Sexta-feira 13, que a minha tia está narrando um caos que aconteceu com os sobrinhos dela, que inclusive é meu pai, com o Curupira batendo nele, viu? Meu pai apanhou do Curupira, depois vocês vão lá ouvir. Aliás, esse episódio é muito bom, porque ela também narra uma experiência que ela teve com extraterrestre. Exato. Ela foi abduzida. E ela conta também. Esse episódio é maravilhoso. Esse episódio é muito bom. Sexta-feira, o Casa dos Horrores, Sexta-feira 13, depois vocês vão ver aí. Gente, você falando... eu lembro, acho que a Chinila contou o caso da avó, e me lembrou um caso da minha avó. Da minha avó não, da minha mãe, no caso. Quando a minha mãe me teve, que eu estava nos primeiros dias, ela falou que um dia acordou, estava deitada comigo e tal coisa. Ela acordou e tinha uma velha sentada no pé da cama dela. Aí ela falou assim, oi, não sei o quê, meu nome é fulano e tal coisa, nossa, não sei o quê. E falou com ela, tal coisa. Elas conversaram sobre a criança, no caso eu. E aí minha mãe voltou a dormir. No dia seguinte, a minha mãe, a minha mãe estava conversando com a minha avó. Aí ela falou assim, não sei o que, eu vi aquela senhora que veio ontem, não tava conversando com ela e tal coisa, e aí eu dormi, não sei o que, mas eu não sei quem era. Aí minha avó falou assim, senhora? Aí ela era fulana de tal, ela tava vestida desse jeito, ela usava uma coisa desse jeito. Ela falou assim, é a mãe do Antônio. Ela morreu tem uns anos aí já. Caralho. Foi a minha bisavó que veio me visitar, me recepcionar no mundo, você acredita? E aí, todo mundo, minha família, né, minha avó, meu avô fala, essa minha avó, bisavó, ela era muito enjoadinha. E aí eles falam que eu sou muito parecido com ela.
É, a enjoadinha, ai, nojentinha, ai, ela é cheia de Íntimo. e tal coisa. Cheia de Essa- dedos. Cheia de essa era a minha bisa japonesa. Veio abençoar, né? E ela veio Falar, abençoar. Vai ser igual a mim. Ela falou assim, vai ser boiola. Esse vai ser um boiola enjoado. Traz o Dramin que o neném nasceu enjoado. Mas Ai. esse negócio de cama, assim, agora pra contar uma coisa recente, e eu não sei se eu falei pro Iago, mas acho que eu falei. Na casa que a gente tava morando antes, eu mudei faz pouco tempo, gente. Eu tava dormindo, e era, sei lá, umas 3, 5 horas da manhã, na semana que a gente dorme, sei lá, 5 horas por dia. E eu tenho certeza que eu escorreguei pro fundo da cama, sabe? E, tipo, a minha cama tinha só no pé, tinha só um corredorzinho muito pequeno. E eu só escorreguei assim. Sabe quando a cabeça cai do travesseiro? Eu fiz, ué, alguém me puxou, sabe? Me puxou mesmo, assim. Eu senti me puxar e eu caí. Mulher, sua esposa vai infartar. Pra não falar que, tipo assim, eu só senti, eu tava embaixo do travesseiro. E eu não costumo acordar, tipo, embaixo do travesseiro com nada. Aí eu acordei e fiquei, tipo, meu Deus, alguém me puxou. Aí eu dei um chute no Iago, né? Pra ver se ele tinha me puxado, se alguma coisa. Aí ele lá dormindo, tentei cutucar. Apanhou de bater. graça. Pobre, foi uma de graça. E o pior é que ele não acordava, não acordou. E eu tentei, ele não acordou. Aí eu desisti. Falei assim, tá bom. Me Quem puxou. veio, veio. Quem não veio, não Quem veio. veio, não veio. Eu acho que, assim, até pra falar que de não ter muito medo, eu aprendi muito a aceitar algumas coisas. Eu morei numa casa aqui, depois que eu me mudei pra cá, uma república, e que eu acho que tinha Acho que um casal de senhores morreu, aluguel, né? Então, tipo assim, não sabia da história, mas era pessoas que tinham problema com álcool e tudo mais, e disseram que não eram pessoas boas, assim, tipo, sempre muito fechadas. Então a gente mudou para essa casa e era constante, assim, tipo, tinha um negocinho em cima da pia que a gente colocava os talheres, assim, dentro de copo mesmo, bem daquele jeito, tudo enfiadinho, e era o talher que caía 2 talheres. Tipo, não tinha como derrubar o pote. Era 2 talheres no chão à noite. Era o litro do óleo assim caído. Era os pratos fazendo barulho. A gente até brincava, tipo, ficava na sala, aí quando ele fazia assim, prim, brilhava lá. O velho veio tomar o que ele precisa ali, uma aguinha. Tá tudo certo. O velho veio hidratar. Tomar uma aguinha. O velho veio hidratar a cirrose dele. Sim. Quebra tudo. Então tinha muito nessa casa era muito. Aí chegou a um ponto que cheguei a ficar com medo mesmo, assim. A gente tinha um quarto que era um corredor. O quarto era muito esticado. Eu não tinha um pingo de coragem de ficar naquele quarto, sabe? Era muito assustador. Então fazia muito barulho. Era o quarto que você fechava e ele fazia barulho a noite inteira, assim. Então tinha muita coisa. Meu Deus, vazio o quarto? Vazio. Fazia muito barulho a noite toda. Aí eu acho que a gente foi meio que aceitando, assim. Meu Ele Deus, tá lá no quarto, ele tá fazendo o barulho dele e tá ótimo. Ó, nesse episódio aí que eu falei aí do Casas, tem a minha avó falando da relação dela com os espíritos também, que é quando ela tem uma relação muito íntima com os espíritos, acho que eu herdei isso, que ela ora todos os dias às 3 da manhã, ela acorda, faz uma oração para os espíritos que estão ali presentes e volta a dormir. E aí ela fala que teve um dia que ela apagou e não acordou, né, às 3 da manhã. E o espírito veio, deu 2 murrão nas costas dela, a mulher ficou sem ar. Uma senhora com asma ficou sem ar, porque o espírito deu 2 murrão nas costas dela, porque ela não acordou pra rezar pra ele. Ela falou assim, merda! E ela acordou, rezou pra ele, e ele foi embora. Seguiu o dia normalmente, como se ela tivesse sido. Acorda, vagabunda, tá na hora de rezar. Tá na hora de orar, porra. É mole. Gente, eu vou ler um causo que não é muito bem assim uma coisa mais diferenciada, mas vamos ver, né? Esse daqui também é do Reddit. Vamos lá.
Eu tinha cerca de 7 anos. Meu irmão tinha cerca de 10. Já passava da nossa hora de dormir quando nossa mãe se levantou do sofá para nos colocar na cama. Nosso pai trabalhava na construção fora da cidade, na época, então muitas vezes éramos apenas nós 3 em casa por semanas a fio. Subindo as escadas e logo à direita ficava o quarto dos nossos pais. Virar à esquerda levava para o meio de um corredor. Virar novamente à esquerda desse corredor levava ao quarto do meu irmão. Do outro lado, o meu quarto, que também ficava em frente ao nosso banheiro, no andar de cima. Em cada extremidade no corredor havia portas envidraçadas. Então, uma porta de um lado, outra do outro, tudo envidraçado. Que sempre mantivemos trancadas, raramente usávamos. A porta do meu lado levava a uma sacada com vista para o quintal da frente. A porta do lado do meu irmão abria para o nosso alpendre dos fundos. A casa meio que se inclina para uma pequena colina. Meu irmão e minha mãe tinham o hábito de acordar no meio da noite para usar o banheiro. Eu só sabia disso porque sempre fui um dorminhoco leve e ele simplesmente não consegue se segurar mesmo com a porta escancarada. Mas naquela noite, meu irmão parou no caminho para o quarto dele e voltou em direção ao banheiro. Vou tentar fazer xixi antes de ir para a cama. Nas últimas noites eu tive muito medo de caminhar até o banheiro. Eu continuo vendo um homem vestido listras no final do nosso corredor. Não sei se minha mãe achou que meu irmão contando as histórias de assombração para tentar me assustar, ou se ela já estava meio adormecida e não percebeu, mas ela não reagiu de forma alguma à confissão que meu irmão fez. Eu, por outro lado, fiquei apavorado com isso. O medo de ver um fantasma assim no final do corredor ou através das janelas é sempre a razão pela qual comecei a correr das escadas para o meu quarto à noite. Anos depois, quando eu tinha cerca de 18 anos, minha mãe e eu estávamos conversando no carro dela sobre um cachorro que tivemos por muito pouco tempo quando eu era pequeno. Estávamos compartilhando histórias sobre a tendência do Max de destruir os meus sapatos e outros comportamentos indesejáveis quando a minha mãe soltou. Você lembra daquela vez que eu abri a porta da frente para os policiais e o Max correu para dentro, foi direto para a cozinha e começou a rasgar aquele grande saco de ração que tínhamos? Isso realmente me pegou de surpresa, porque em todos os anos que eu vivi naquela casa, nunca havíamos chamado a polícia uma única vez. Família de proprietários de armas em um bairro rural tranquilo. Eu perguntei a ela do que ela estava falando e ela parecia igualmente surpresa, como se tivesse acabado de revelar algo acidentalmente. Ah, é verdade, eu nunca contei pra você, porque você era muito novo na época. Uma noite eu acordei ouvindo barulhos fora na minha janela, e quando olhei, eu vi um homem olhando pra dentro do meu quarto. Ela continuou a descrever como acender as luzes fez com que ele saísse correndo e como ela pegou a pistola do meu pai antes de chamar a polícia. Não consigo lembrar de todos os detalhes que passei pra eles quando chegaram. O homem branco, alto, vestindo uma camisa listrada e jeans. Cabelo escuro, curto, algo assim. Eles disseram que isso correspondia à descrição de um homem que eles estavam procurando na nossa área. Acontece que ele havia escapado da prisão por uma acusação de assassinato. Agora eu sei que soa tão óbvio ouvir essas duas histórias uma após a outra, mas não foi até alguns anos atrás, na minha meia-idade, que eu percebi que meu irmão havia nos avisado sem saber sobre um assassino que passou várias noites observando nossa casa. Meu Deus do céu, não era fantasma, meu pai. Não era fantasma. Seu espírito, mulher. Quem ia virar espírito ia ser você, garoto. Meu Deus, a criança indo fazer um xixi. Tá vendo? E o Ninguém bandido- acredita. Ninguém acredita na Pois é. criança. Pois é. Meu Deus do Pesado, céu. essa história. Pesada, Mas dá mais né? medo, porque era gente de verdade. É. Pela gente, Essa deu mais medo, né? Ai, essa deu uma Gente, trancadinha. Eu tenho um pouquinho de medo de... todas as noites eu vou dormir e eu penso realmente alguém entrando pela porta do meu quarto me esfaqueando até a morte, entendeu? Esse é um pensamento recorrente na minha cabeça, realmente. Eu também penso, amiga. Porque assim, gente, Eu acho que isso Não vai é, ser mulher. criança, sabe? o quê? Trocar a porta 3 vezes antes de dormir. Então, eu tranco a porta, amiga. Mas assim, Tudo. você pensar que você tá na sua casa. Por exemplo, aqui a gente mora num apartamento. Tem mais 5 apartamentos aqui. No mesmo corredor. A pessoa não precisa nem
subir no prédio. Pode ser um doido que mora aqui do meu lado. Pode ser um vizinho. E a única coisa separando eu de um assassino é uma porta fininha que se peidarem do lado dela, ela quebra. Você entendeu? Que a porta, gente, as portas não são aquelas portas de madeira maciça de outrora. Você entendeu? É aquelas portas fininhas de MDF. Então, assim, a pessoa dá um pisão mais forte, a porta abre. Eu tenho medo dessas coisas, viu? De uma medo de gente viva do que de morta. Uhum. Gente, vamos encerrando aqui o nosso Halloween desse ano. Ai, foi tudo, foi pesadão, hein? Vocês têm medo? Sinistro. Olha, Sinistro, hein? Tem muita história ainda, né? Muita história. Eu vou deixar o cardzinho aqui, se você tá vendo pelo YouTube. Tem a playlist aí dos episódios do Casa dos Horrores. Quem quiser assistir aí, ouvir. No Instagram, a gente vai soltar a playlist também no Spotify pra você ouvir todos os episódios da Casa dos Horrores. Fechou? Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, @cholascast em todas as redes. Chinelo, muito obrigado, minha parceira, aí pela eu que agradeço. Novamente. Mais um dia, hein? 2 seguidonas. Caralho! Ela ainda acredita que é 2 seguidas, vocês não contaram pra ela ainda, gente? Essa cara vai cair direitinho. Quando cair a ficha, ela já vai estar na 4ª, 5ª seguida. Me ferrei. Chorando em posição. No episódio de terror. Você vai No episódio de terror, é sério. Agora eu entendi tudo. Agora tudo faz ela sentido. mal espera pro boteco. Teremos boteco esse ano, dona Gláudia? Isso aqui já foi meio boteco, né? Que tá todo mundo bebendo. Eu estou sóbrio, queria deixar isso bem claro. Amiga, você controlar. Né? Uma coisa mais diferenciada. Amiga, onde podem te encontrar? O que, linda? Passa o endereço. A gente vai te assassinar na sua casa, vai. De preferência, gente, não me procurem, tá? Como eu já disse no outro episódio. Mas se quiserem me conhecer mais, né? Vai lá na Twitch, _chinchila. Passo live de segunda a sexta, gente, de manhãzinha até a tardezinha, tá? Vamos bater um papo, ver umas gameplays. É ficha, viu? Umas gameplays medianas, viu? Vocês não podem perder. Você vai querer perder? Eu duvido. Eu duvido. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, não esquece de deixar seu like e compartilha também esse áudiozinho aqui. Quem gosta de terrores, conta aí pra eles. Não esquece de seguir a gente, favoritar a gente no seu stream de áudio favorito. Fechou? E @cholascast em todas as redes. Fechou, lindas? Fechou. Certo, Beijo para todos. Beijo, gente. Cuidado pra ninguém puxar sua perna hoje. Se Deus quiser, puxa.